Olá, mais uma vez para a nossa palestra da Casa de Fabiano. O assunto é desobsessão e vamos iniciando pedindo a Deus e a Jesus que nos auxiliem, nos intuindo com esses espíritos amigos, para que possamos nesses estudos fazermos também a nossa reforma íntima. A nossa evolução depende do nosso esforço, de muito amor, de muita vontade de encontrarmos com Jesus, com muita humildade, com muita força de vontade em nosso coração, em nosso pensamento, para mudarmos todas as caminhadas que tivemos até aqui. Então vamos pedindo ao Pai que nos auxilie. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos estudando o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 13 e na segunda parte, eu dividi em 3 partes porque ele é um pouco extenso para que a gente entenda, né? Então eu vou ler o último parágrafo, como a gente já fez na semana passada, para a gente relembrar e continuar, tá bem? A doutrina espírita veio nos ensinar a verdade e esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, a autoanálise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo das deficiências, das sombras que existem em cada um de nós. Parei aqui na semana passada e nós vamos continuar então. Diante dessa conscientização é que nos lançamos a reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas em que transformamos o que tínhamos de melhor. Depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução e, além disso, muito mais, possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Essa é uma façanha notável que unicamente o Consolador prometido consegue proporcionar ao ser humano. Fato interessante acontece também com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual nós fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, outra face, porque nós podemos por um tempo nos escondermos através das nossas reencarnações, novos corpos, Mas veja que ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nós nos apresentamos com uma nova capa, uma outra vestimenta, um outro corpo, outra face. Ele nos vê como nos viu quando nos defrontamos no pretérito, porque ele enxerga o espírito, não é o corpo, Então, para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura, para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Mas em se aproximando com o tempo, ainda nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram
em nosso modo de ser, nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, se essas mudanças existirem realmente, né? Se nem isso nós conseguimos, né? Mudar algumas coisas, né? Ele percebe as mudanças até sutis que a gente conseguiu, né? E às vezes quando demos passos maiores, eles ficam nos observando, achando que nem somos nós mesmos. Ele fala, mas será que é ele mesmo? O que aconteceu, né? Mas muitas vezes a gente anda bem pouquinho, então ele nos reconhece e depois percebe pequenas mudanças, né? Pequenas evoluções, transformações. Então, ele lá em se aproximando, né, o espírito obsessor com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as pequenas mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir, se essas existirem realmente. É só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo, levando igualmente a uma transformação. Aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos inimigos. Nós vamos parando aqui. Então veja, nós temos o conhecimento, nós temos como aprender, né, e exercitar o perdão e o amor para todos esses que nós chamamos hoje de obsessores, né? A transformação tem que ser a nossa e depois eles vão nos observando e se interessarem também poderão evoluir junto com a gente. Tudo aquilo que a gente lê, ele também está lendo, tudo aquilo que a gente estuda, todo o bem que a gente faz ele percebe, mas tem que ter essa mudança sincera, não adianta só falar, né? É o sentimento que ele alcança, é o espírito, é a essência do que nós estamos fazendo, a intenção que ele vai percebendo que nós já não somos mais os mesmos e se eles quiserem, eles vão evoluir também. Nós lá na frente vamos voltar a conquistar esses espíritos. Se ele não quiser, ele vai ficar para trás, porque nós precisamos fazer esse esforço, não é, gente? Fazer essa mudança. Então vamos em frente, vamos buscando a nossa evolução. No Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, capítulo 12, né, do livro 3º, tem esse conhece a ti mesmo, né, na questão 919. Qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem que é esse sábio, gente? É o filósofo, né? Sócrates, que trouxe essa frase tão profunda e daí muitos acompanharam, né? Conhece-te a ti mesmo, é olhar para dentro, é refletir sobre todas as nossas atitudes, né? Tem até uma frase que é de RH, que como eu trabalhei com RH, eu usava muito isso, né? A gente chamava de chá. É o CHA, né? Chá de conhecimento, habilidade e atitude. Então, primeiro a gente conhece, através da doutrina, nós estamos conhecendo, né? Como fazer essa reforma íntima, né? Como voltar, né? Como nos reconhecer o que estamos fazendo, né? Se está certo, se está errado. E o H, né, que é do chá, é de habilidade. A gente vai treinando, vai fazendo, mesmo que sem gostando muito, sem se esforçando para conseguir conquistar aquela habilidade de perdoar, de olhar o outro com um olhar mais caridoso, de sermos mais humildes. Nós vamos aprendendo a conquistar essas habilidades, né? E aí depois nós passamos a nos comportarmos desse jeito, quer dizer, a ter atitudes de tudo aquilo que já foi apropriado de conhecimento. Então, habilidade e atitude, né? Esse é o que faz
conhece-te a si mesmo, né? A 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em precisamente se conhecer a si próprio. Qual é o melhor meio de chegar a isto? E aqui nós vamos ter então o depoimento de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Adquiriria essa pessoa uma grande força para se aperfeiçoar. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito, né? Com que intenção agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que a censuraria nos outros, se praticasse uma ação que não ousaria confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse Deus a me chamar-me, chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão um motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que ainda precisa ser anulado, curado em nosso espírito. Então veja, se conhecer é fazer essas perguntas todos os dias. Eu fiz mal a alguém, né? Aquilo que eu condenaria em outra pessoa, eu também estou fazendo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Eu estou me esforçando em fazer tudo com boas intenções, com olhar de caridade, com olhar de humildade. Eu estou agradando a Deus e a Jesus. Eu estou seguindo Jesus, né? Porque se eu estou de posse do Evangelho, aprendendo sobre isso, né? Eu estou seguindo Jesus como? Estou fazendo aquilo que Ele ensinou? Então é isso. E aí a gente vai saber, olha, eu fiz hoje um bom dia, né? Vou ficar feliz. Ou não, olha, eu não devia ter feito aquilo, então tenho que reparar e novamente recomeçar, porque as possibilidades estão todas aí, né? E aí nós vamos ver também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei aqui o capítulo 2, meu reino não é desse mundo, e as instruções dos Espíritos. Aqui eu tenho o capítulo, item 8, né, que é uma realeza terrena, alguém que foi uma rainha, né? Uma rainha da França, Havre, 1863, esse depoimento foi dado. Olha como é importante a gente prestar atenção, né? Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor, meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos no mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me acompanhou nem sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei em chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação quando eu,
em vez de ser ali recebida como soberana, de ver acima de mim, mas muito acima mesmo, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias o sangue nobre. Oh, só então eu compreendi a fatuidade, a insensatez dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos na terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Não se pergunta, no plano espiritual, o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugamos dos nossos companheiros de jornada, todas as pessoas que estão convivendo conosco, O que vai ser perguntado no plano espiritual é o que fizemos pelo nosso próximo, pela nossa família, por todas as pessoas que conviveram um minuto sequer conosco. Como é que elas se sentiram diante de nós? Se sentiram amadas, acolhidas? Nós temos esse sentimento, estamos passando esse sentimento de acolhimento, de as pessoas gostarem de estar conosco, sentirem paz, sentirem amadas, ou pelo menos que elas pudessem sentir um bem-estar, Ó Jesus, dissestes que teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar até o céu, e os degraus do trono da vaidade da terra não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens que correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre, se enganam. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. As amizades, os afetos, as pessoas que nos amam, os amigos, as pessoas da nossa família. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então essa é a mensagem de uma rainha que trouxe para que a gente não se esqueça, Não sejamos mais insensatos. Nós estamos com obsessores porque ainda não amamos e precisamos correr, nos esforçando todos os momentos, todos os dias, para que a gente possa fazer o bem para alguém, para que alguém se sinta querido quando estamos perto, para fazermos tudo o que pudermos por qualquer pessoa, para trazer Jesus ao coração de cada pessoa que estiver conosco, aproximar as pessoas de Deus. Essa é uma grande forma de começar a nossa reforma íntima, Então, muito obrigada a todos. Vamos pedir ao Pai que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos tomar esse rumo, agora com muito acerto, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.